Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Mineiros, pontualmente 7 horas, bom dia. Está no ar mais um Jornal Verde Vale. Hoje, dia 10 de junho de 2023. A partir de agora, você fica por dentro de todas as notícias. Os principais destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques desta edição. Dinheiro esquecido, mais de 7 bilhões de reais aguardam resgate em sistema do Banco Central. Ministra da Saúde faz apelo para retomar altas coberturas vacinais. Goiás não atinge meta de campanha de vacinação. Homem é preso com mais de 330 quilos de maconha e veículo roubado na BR-364 em Jataí. MEC divulga cronograma do SISU, ProUni e FIES. Programação oficial do FICA 2023 começa na próxima terça-feira. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7 horas, 2 minutos, 7:02. Bom dia para você. Obrigado sempre pela sintonia, o carinho com a gente. Vamos com as principais informações desta manhã. O Banco Central divulgou na última quarta-feira que 7 bilhões de reais podem ser resgatados por pessoas físicas e empresas no sistema de valores a receber, ferramenta que mostra o dinheiro esquecido por clientes e instituições financeiras. Os dados são do mês de abril. Segundo a instituição, a cifra é referente a contas encerradas ainda com saldos disponíveis, tarifas cobradas indevidamente, entre outras fontes. A consulta pode ser feita pelo site. O sistema tem disponível cerca de 5,68 bilhões de reais em valores a receber para 36, milhões de CPFs e 1 bilhão 390 milhões ainda podem ser resgatados por 2,75 milhões de CNPJs. No dia da imunização, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um apelo para que o país retome as altas coberturas vacinais. A titular da pasta ainda ressaltou o risco de reinserção de doenças erradicadas no país. O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo presidente Lula, é um dos focos da nova gestão. A iniciativa disponibilizou, por exemplo, a vacina bivalente contra a Covid-19 para todo o público acima de 18 anos no país. O Ministério também tem focado em combater as notícias falsas contra os imunizantes que prejudicam a adesão da sociedade. A pasta antecipou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes no Acre e Amazonas, devido ao risco de reinserção da poliomielite pela fronteira com o Peru, que voltou a registrar casos da doença. O Ministério também tem focado em combater as notícias falsas contra essas informações que prejudicam. 7 horas, 4 minutos. Dia dos Namorados. 100 milhões de brasileiros devem ir às compras. Cadu Macri traz os detalhes desta pesquisa. O Dia dos Namorados está chegando e essa é uma data que causa frenesi nos casais pelo Brasil. E além dos apaixonados, é uma época do ano que traz felicidade também para quem trabalha no comércio. Afinal de contas, as pessoas vão às compras e movimentam a economia do setor. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, 61% dos consumidores brasileiros pretendem dar presente para o namorado ou namorada. Segundo o levantamento, que foi realizado em parceria com a Offerwise, a data vai levar quase 100 milhões de pessoas às compras no país. Para Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, os números de 2023 vão superar os do ano passado. Essa quantidade de pessoas indo às compras no Dia dos Namorados deve movimentar 23 bilhões de reais no comércio, e a gente tem também aí um aumento nessa movimentação financeira em relação ao ano passado. Então, sem dúvida alguma, esse ano de 2023 vai ser melhor do que o ano de 2022 em relação
às compras no Dia dos Namorados. A pesquisa mostrou também que a escolha do presente ideal passa por, na maioria das vezes, roupas, perfumes, cosméticos, chocolates e a tradicional ida aos restaurantes, como explica Daniel Sakamoto. Roupas, perfumes, cosméticos e calçados são os itens mais procurados. Com relação a esse tipo de preferência, não tem muita diferença esse ano com relação ao ano passado. E além desses itens que são bastante tradicionais, a pesquisa mostra que um gasto com jantar e chocolates também entra aí na lista dos produtos mais procurados para esse Dia dos Namorados. É importante que capriche na escolha bem de acordo com o preço, pense bem naquilo que vai agradar ao seu namorado, sua namorada, porque a data realmente é essa data especial para quem está buscando aí agradar o parceiro. 957 pessoas nas 27 capitais brasileiras foram ouvidas entre os dias 2 e 11 de maio de 2023 e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h07. Goiás não atinge meta de campanhas de vacinação estipuladas pelo Ministério da Saúde para o público a partir de um ano. O baixo índice é confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde e preocupa especialistas. Vale citar, a vacina contra a poliomielite alcançou 72,72% do público-alvo em Goiás em 2021, enquanto subiu para 76,65% em 2022 e 67,93% neste ano. A meta aí do Ministério da Saúde é 95%. No caso da BCG, a meta era de 90%, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. Os 3 anos registraram 74,1%, passando para 79% e depois 71%. Outra que tem meta de 95% é a tríplice viral, a D1. Deputado estadual por Goiás, Amauri Ribeiro, do União Brasil, procurou o escritório do advogado Demóstenes Torres após a informação que a Polícia Federal pediria a prisão dele ao Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada pelo próprio Demóstenes e também pela assessoria do parlamentar goiano. Um homem de 24 anos foi detido por tráfico de drogas na BR-364 em Jataí, aqui na região sudoeste do estado, na última quinta-feira. Ele transportava 337 quilos de maconha em um veículo com placas clonadas, que havia sido roubado em Uberlândia, Minas Gerais. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, que abordou o suspeito durante uma ação de combate à ingestão de bebida alcoólica e inspeção de equipamentos obrigatórios. O comportamento do motorista, nervoso e inquieto, chamou a atenção dos policiais. Na abordagem, o homem revelou que não tinha habilitação. Verificação no veículo, um Renault Logan, apontou que as placas do carro eram clonadas e, na sequência, que o automóvel tinha sido roubado em Uberlândia, Minas Gerais. Logo depois, os policiais encontraram os 339 tabletes da droga. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos lá, com o Tricolor. São Paulo anunciou no dia de ontem a venda antecipada de 44 mil ingressos para o clássico do próximo domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, horário de Brasília, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o público do Choque Rei ultrapasse os 50 mil torcedores. A partida deste domingo é tratada como um termômetro para o duelo entre São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontecerão em julho. Vale lembrar que desde que Dorival Júnior assumiu o comando da equipe, o São Paulo ainda não disputou uma partida no Morumbi com menos de 40 mil torcedores nas arquibancadas. O São Paulo é o atual 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 15 pontos e quer a vitória para voltar a brigar pelo G4. Já o Palmeiras é o vice-líder da competição e espera desbancar o Botafogo aí no primeiro lugar na tabela, com um triunfo contra o Tricolor em pleno Morumbi. Vai ser um embate duro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10, o montante de crédito rural desembolsado por instituições financeiras desde o início da safra 22/23, em julho do ano passado até maio deste ano,
atingiu 318 bilhões de reais, 18,6% a mais do que os 268 bilhões liberados em igual período à safra 21/22. O valor supera também todo o crédito rural concedido na safra passada, de 314,5 bilhões de reais. Os dados constam da base de dados do Banco Central. O maior incremento foi verificado nos desembolsos para custeio da safra, que aumentaram 34,4% e chegaram a 189 bilhões de reais. Os recursos liberados para investimentos de longo prazo do setor também cresceram, a despeito das taxas de juros elevadas e de escassez de recursos de linhas do BNDES com taxas e juros controladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11, 7h11. CPI das Americanas deve aumentar rigor contra fraudes financeiras. E Yuri Hudson traz os detalhes. A chamada CPI das Americanas deve aumentar o rigor na legislação para combater fraudes no mercado de capitais. Nesta semana, a comissão dedicou a audiência pública para ouvir representantes do setor. A Associação Brasileira de Investidores, por exemplo, defendeu maior rigor na punição. O presidente da associação, Aurélio Valporto, afirmou que, além das regras de governança corporativa, a CPI deve sugerir normas para punir de forma severa esse tipo de crime. Eu vejo essa CPI como uma oportunidade de utilizar essa fraude para mudar esse quadro de forma definitiva, para que o Brasil venha a ter um mercado de capitais que exerça a sua função econômica. A CPI apura a fraude bilionária nas contas das lojas americanas. A intenção da comissão, segundo o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é descobrir as responsabilidades pelo rombo bilionário e, ao mesmo tempo, evitar que outros casos aconteçam no país, colocando em xeque o mercado de capital brasileiro. A grande dúvida é que dentro de uma estrutura organizacional, de um grupo empresarial como as Americanas, quem nós podemos atribuir as falhas de governança corporativa que culminaram nesse rombo bilionário? Somente a um ator ou vários tantos, de uma forma ou outra, envolvidos? Quem poderia ou deveria ter tempestivamente descoberto essas inconsistências nos demonstrativos contábeis e tornando público esse fato? O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Julimar Roberto, participou da audiência pública e destacou que é importante pensar em medidas que protejam os trabalhadores e pequenos fornecedores de empresas de grande porte. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. 7h14, o nosso primeiro intervalo, e depois você vai conferir. Caixa libera 25 bilhões de reais do PIS/PASEP. Mais médicos, Ministério da Saúde divulga resultado preliminar. Em instantes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h18, 7h18, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. A Caixa Econômica Federal informou que trabalhadores que ainda não sacaram abono salarial do PIS/PASEP têm até o dia 5 de agosto para realizar a retirada. Caso não seja requisitado, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional. O prazo para tal solicitação é de 5 anos. Pelo menos 10,5 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o PIS/PASEP, que soma 25 bilhões de reais. Em regra, o benefício só poderia ser sacado em casos de aposentadoria ou morte. A medida provisória número 946 de 2020, no entanto, possibilitou a transferência para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. O saque das contas PIS/PASEP está disponível aos titulares ou, em caso de falecimento, aos beneficiários legais. Até 30 de abril, a Caixa realizou mais de 481 mil pagamentos, com 701 milhões em saques.
O Ministério da Saúde publicou no dia de ontem, na última sexta-feira, portanto, o resultado preliminar dos profissionais selecionados para atuar no programa Mais Médicos. Foram disponibilizadas 5.970 vagas e houve recorde de inscrições. Mais de 34 mil pessoas se cadastraram. A iniciativa busca suprir o déficit de profissionais da saúde em regiões do país que sofrem com a falta de médicos, como comunidades de difícil acesso ou pequenas cidades. De acordo com o Ministério, médicos brasileiros formados no país são 84,7% dos alocados. Já os profissionais brasileiros com diplomas de outro país somam 15,3% dos escolhidos. É possível consultar o resultado no site maismedicos.gov.br. Até a próxima segunda-feira, dia 12, está aberto o prazo para interposição de recurso na mesma plataforma em que as inscrições são realizadas. 7h20. Mendonça pede vista e adia o julgamento do marco temporal no STF. Alain Barbosa traz os detalhes. O pedido de vistas do ministro André Mendonça adiou mais uma vez nesta quarta-feira o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, frustrando as lideranças que acamparam em Brasília desde o início da semana. Ainda pela manhã, Caripunas e Chavantes questionavam a tese de que somente terras comprovadamente habitadas até a promulgação da Constituição de 1988 são passíveis de demarcação. Nós estamos aqui na luta. Nossa vida está em jogo, nossos anciãos estão em jogo, nosso território está em jogo, nossos rios estão contaminados, estão sendo cada vez mais contaminados. É um massacre contra os povos tradicionais, contra os povos indígenas. A nossa vida não começou em 1988. Para conseguirmos essa Constituição, durou 488 anos. Muitos dos nossos povos foram dizimados. E por que agora essa pauta marco temporal? O Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade do uso do marco temporal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em decisão sobre a demarcação de terra indígena Ibarama-Lacalanu. A área faz parte da reserva biológica do Sassafrás, no estado de Santa Catarina, e o TRF4 decidiu a favor do Instituto do Meio Ambiente do Estado. Com isso, a FUNAI recorreu ao Supremo. A decisão do STF vai repercutir em pelo menos 214 processos, inclusive envolvendo produtores rurais. Professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, contrapõe a segurança jurídica que o marco temporal trará aos poceiros rurais com a insegurança que trará para os indígenas. Mas vejamos, reconhecido o marco temporal, o nível de insegurança jurídica que pesará sobre os povos indígenas, a quantidade de ações que serão ajuizadas para desfazer demarcações, a quantidade de conflitos que surgirão, que se aprofundarão com risco para que as pessoas possam viver nos seus próprios territórios. O placar no STF está em 2-1 contra o marco temporal. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra e foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira. Votou a favor o ministro Nunes Marques. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h23. Apenas 24 municípios concentram a metade do desmatamento do bioma cerrado no Brasil, segundo o levantamento feito pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para isto, considerou a fronteira agrícola na região conhecida como Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Portanto, não foi considerado desmatamento em Goiás. Os números do desmatamento em todo o Cerrado mostram um aumento de 35% de perda da vegetação entre janeiro e maio de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Foram 3.532 quilômetros quadrados de área desmatada este ano, contra 2.612 quilômetros quadrados do ano passado. Na comparação com períodos anteriores, o desmatamento deste ano é o pior, pelo menos desde 2017. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h24. A final da La Liga dos Campeões será disputada neste sábado. Manchester City e Internazionale se enfrentam às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.
O City chega para a sua segunda final da Champions League. Na primeira vez, a equipe foi derrotada pelo Chelsea na temporada 2021. Agora, os ingleses tentam fazer valer todo o poderio mostrado na temporada. Antes desta decisão, o City já faturou o campeonato inglês e a Copa da Inglaterra, esta última em cima do rival Manchester United. Assim, a equipe busca o tríplice coroa na temporada. O técnico Pepe Guardiola elogiou a equipe do Internacional. No entanto, o espanhol pregou foco no desempenho para sair de campo com o título. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25, a taxa do agro já rendeu 510 milhões de reais em arrecadação para o governo de Goiás. Os valores foram confirmados pela Secretaria de Estado da Economia. A projeção da pasta é de que o recolhimento tributário segue a 1,2 bilhão nos 12 meses de 2023. Em 24 dias, só o mês de maio resultou na arrecadação de 103 milhões de reais. O Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundainfra, que instituiu a taxa do agro, é justificado pelo governo estadual como forma de reparar as perdas advindas da queda da arrecadação do ICMS sobre combustíveis, adotada pelo ex-presidente Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022. No início de abril, o governador Ronaldo Caiado anunciou a lista e contempla as 3 primeiras obras que serão realizadas com recursos financeiros da taxa. São elas a duplicação da GO 174 entre Rio Verde e Montevidéu, a pavimentação da GO 401 da região do Rio Preto e a pavimentação da GO 309 entre Cristalina e Unai, na divisa com Minas Gerais. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, um alerta. Levantamento aponta para mais de 800 mil tentativas de golpe somente neste ano. A Fabiola Altran traz os detalhes para você. Este ano já foram registradas perto de 800 mil tentativas de fraude. Um levantamento da Serasa Experian revela que o sudeste do Brasil é o principal alvo desde o início de 2023. Os dados do primeiro trimestre apontam que foram 6 tentativas de fraude por minuto em todo o país. Só em fevereiro, para se ter uma ideia, os golpistas tentaram 122.813 golpes. São Paulo é o estado com mais registros, 72.781, seguido por Rio de Janeiro. São vários os tipos. O do boleto falso talvez seja um dos mais corriqueiros na internet, além daquele do perfil fake no WhatsApp, que faz a pessoa pedir dinheiro para a lista de contatos. Os principais alvos dos golpistas são pessoas com idades entre 36 e 50 anos. Para se proteger, os especialistas em segurança sugerem que o consumidor sempre desconfie de promoções mirabolantes, aquelas com preço muito abaixo do que é praticado pela concorrência. Fique atento a links compartilhados em grupos de mensagens e rede social e utilize senhas fortes tanto no celular quanto no cartão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 7h28, vamos para o segundo intervalo aqui no nosso Jornal Verde Vale. Você vai conferir daqui a pouquinho. MEC divulga cronogramas do SISU ProUni e FIES. Programa oficial do FICA 2023 começa na próxima terça-feira. Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h33, já estamos chegando com as informações do nosso Jornal Verde Vale. O Ministério da Educação divulgou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os documentos foram publicados na edição de quarta-feira no Diário Oficial da União. As datas próximas às da abertura de inscrições de cada seleção, o MEC divulgará os quantitativos de vagas a serem ofertadas em cada programa. O Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, as inscrições são gratuitas, tá?
A classificação em todos os 3 processos seletivos será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, sendo que para o ProUni serão válidos também as notas obtidas do Enem de 2021. Para os interessados em se inscrever no FIES, serão válidas as notas do Enem a partir de 2010. Passado o feriado de Corpus Christi, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá ir ao Senado na próxima quinta-feira, dia 15, às 9 horas, para se reunir com líderes partidários daquela casa e debater o novo marco fiscal. O encontro, que inicialmente ocorreria em 1º de junho, foi adiado porque houve um atraso na tramitação da medida provisória da reestruturação do Ministério na Câmara. E também o Senado teve um prazo curto para votar a matéria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria achado arriscado manter um encontro naquela ocasião. Dessa vez, porém, a ministra do Planejamento e Orçamento, a ex-senadora Simone Tebet, não deverá participar da reunião, pois também na quinta inicia mais uma rodada de viagens do Plano Plurianual Participativo, PPA. Nesse dia, haverá uma plenária em Mato Grosso. 7h35. Vacina contra a dengue só deve estar disponível no SUS dentro de 1 ano e meio. Sig Eichmeier traz os detalhes nesta reportagem. O Brasil já registra 1.300.000 casos prováveis de dengue em 2023. O número de mortes confirmadas em razão da doença chega a 596 e há outras 428 em investigação. A maior parte dos casos se concentra nas regiões centro-oeste e sudeste, mas os cuidados de prevenção devem ser adotados em todas as localidades. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue, mas que ainda não está disponível para uso na população. A previsão do Ministério da Saúde é que somente dentro de 1 ano e meio seja possível oferecer o imunizante pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O órgão explica que ainda estão em andamento os trâmites para a importação do lote inicial e a transferência da tecnologia para a produção no Brasil. A vacina protege contra os 4 sorotipos do vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti e é indicada para pessoas dos 4 aos 60 anos de idade. Ela será aplicada em 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Os impactos da dengue e as medidas de combate à doença foram tema de debate na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados no último dia 6 de junho. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h37. De 13 a 18 de junho, a cidade de Goiás receberá a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA 2023, que terá como tema Cerrado e Amazônia, 2 territórios, um só futuro. O evento contará com uma programação variada, incluindo mostras competitivas, mini-cursos, oficinas e laboratórios de cinema, sessões especiais de filme, premiere, homenagens, conferências, mesa de debate, rodas de conversa, tenda multietnica e também encontro das escolas de cinema. Ainda uma extensa programação cultural, incluindo artistas locais e nacionais como Maria Rita, Criolo e Orquestra Filarmônicas de Goiás, juntamente com Roberto Menescal e Wanda Sá. O FICA 2023 é realizado pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura, a Secult, com correalização da Universidade Federal de Goiás por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa. O evento também conta com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Serviço Social do Comércio e Prefeitura da cidade de Goiás. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. O Goiás tem novo técnico para a sequência da temporada. O clube fechou na manhã de ontem a contratação do treinador Armando Evangelista. Ele é português, tem 49 anos, estava na FC Arouca de Portugal. Evangelista desembarca em Goiânia no domingo e assume a equipe na segunda-feira. O novo comandante esmeraldino vem acompanhado de 4 auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiro, fisiologista e também um assistente técnico direto.
Armando Evangelista irá assistir à partida contra o Fluminense no estádio da Serrinha no domingo. O time, no entanto, ainda será comandado à beira de campo por Emerson Alivar, que tem contrato até 2025 e volta a exercer o cargo de auxiliar na comissão permanente do clube. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A diminuição dos preços da carne bovina exportada pelo Brasil teve impacto na receita dos embarques em maio. Segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, o valor médio por tonelada exportada pelo país no último mês foi de $4,805, comparado aos $6,30 em maio de 2020. Consequentemente, a receita da exportação registrou uma queda de 11% em comparação ao mesmo período, totalizando $965 milhões. No entanto, os volumes aumentaram 11% no mesmo período, alcançando um total de 200 mil toneladas. No acumulado do ano, as exportações totalizaram 804 mil toneladas, gerando uma receita de $3,847 bilhões. Houve uma diminuição de 24% na receita e 8% no volume em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 5 meses de 2023, o preço médio por tonelada também foi menor em comparação ao ano anterior, sendo de $4,57 contra $5,59. A China se destacou como principal compradora no acumulado do ano. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h40. Câmara deve votar reforma tributária no início do mês de julho. Yuri Hudson traz os detalhes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que a votação da reforma tributária no plenário da Câmara deve ocorrer na primeira semana de julho. Nesta semana, o relator da proposta, Agnaldo Ribeiro, apresentou um parecer ao grupo de trabalho que analisa a reforma tributária. É a partir das discussões desse grupo que um parecer final será levado para a votação no plenário da Câmara. Nesse momento, segundo Agnaldo Ribeiro, ele, os líderes, ministros e representantes de diversos setores devem sentar para fazer as contas. Quando a gente trata diferente o setor e a gente, por exemplo, reduz uma alíquota para um determinado setor, se isso não tiver calibrado, né, dentro da carga tributária total, você pode forçar a alíquota geral, a alíquota padrão, para que ela tenha uma alíquota maior. E isso nós não vamos fazer. A proposta apresentada pelo grupo cria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que deve substituir outros impostos. A intenção é que, com essa substituição, não ocorra acréscimo de tributação, ou seja, mais impostos. Ainda assim, lideranças políticas querem fazer uma diferenciação do IBS por setores de atividades. O vice-líder do PT, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, diz que a reforma deve melhorar o ambiente de negócios no país, especialmente para a indústria. Não é um relator que constrói uma reforma tributária, é a partir de movimentos como esse que a gente fez no grupo de trabalho. É isso que vai consolidar o sucesso de uma aprovação. E aqui eu vejo como se nós fôssemos uma comunidade onde todos... Na semana que vem, Agnaldo Ribeiro deve sentar com prefeitos e governadores, que são pontos essenciais nessa reforma. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Agora 7h43 e assim a gente chega a essa edição deste sábado, dia 10 de junho de 2023 do Jornal Verde Vale. Agradecendo a todos pela audiência do programa. Daqui a pouquinho tem aqui o Alto Astral com Eiro Siqueira e Léo Souza. 7h43, um bom dia para você e até lá. Jornal Verde Vale. O Verde Vale. O Verde Vale. O Verde Vale. O Verde Vale. O